né? E aí a gente foi, né? Bom, gente. Aqui apareceu para mim que tá gravando, foi? Isso. Olá, boa tarde. Né? Estamos aqui no debate do PVCM sobre cotas. Eu sou Lohane, né, assistente de marketing do PVCM, vou fazer essa mediação. Né? Essas são a professora Camila e Mariana. Vou deixar que elas se apresentem para a gente iniciar, tá bom? Pode se apresentar, Camila. Olá, pessoal. Boa tarde. Como a Lohane falou, meu nome é Camila, aí está aparecendo para vocês, Camila Berriel, Camila Negreiro, vocês podem me chamar como vocês quiserem. Eu sou formada em História pela Rural, sou cofundadora do PVCM, e é uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão importante quanto esse. Mari. Oi, pessoal. Eu sou Mariana Coelho, eu sou professora do PVCM, Sociologia e Filosofia, sou licenciada em Ciências Sociais pela UF e atualmente sou doutoranda pela PUC em Educação. Acho que é isso. Então, a Camila ela vai iniciar para a gente, né, dando algumas informações importantes do início de tudo lá, antes de serem criadas as cotas, contar para a gente um contexto bem histórico. Né, Camila? Pode começar. Isso aí. A gente resolveu dividir o debate um pouquinho entre essa parte histórica com a atualidade, para que vocês possam entender o que traz a necessidade, tá? Nada que existe por acaso. Tudo tem um motivo, e normalmente a gente acaba buscando esse motivo onde? Na história, né? E na história geral, não é naquela história que a gente fala que é a história contada por vencedores. Não, a gente está aqui para poder conversar sobre o que de fato aconteceu nesse momento. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre política de cotas é como que a abolição da escravidão ela tem uma gênese muito grande nisso, tá? E também entender que a abolição da escravidão ela não acontece simplesmente porque a princesa Isabel acordou e falou: nossa, hoje eu estou me sentindo tão feliz, eu vou assinar a abolição da escravidão no Brasil. Não, não foi isso, né? Nem tudo é um conto de fadas nessa vida. A gente vinha sofrendo muita pressão externa. O Brasil não foi apenas o último país da América Latina a assinar a abolição da escravidão. Ele foi o último país do Ocidente a fazer isso. Então, existia uma pressão externa muito forte para que a escravidão parasse de acontecer. E aí você primeiro tem 4 leis que vão preparar para esse momento, 2 que proíbem o tráfico, tá? Que é a Lei Feijó e a Eusébio de Queiroz, e depois você tem 2 leis que fazem com que não se nasçam mais pessoas escravizadas no país, que é a Lei do Ventre Livre, e depois a do sexagenário. E até então, você tem um movimento abolicionista lutando para que tudo isso aconteça. O movimento abolicionista ele é muito importante para esse momento, tá? E os escravizados, eles também têm muita força durante esse movimento. Eles são uma figura forte. Por quê? Eles são a resistência. Eles estão lutando para que a abolição aconteça quando eles começam a delimitar limites. Eles fazem com que os seus limites comecem a aparecer. E aí você tem as fugas, você tem a criação dos quilombos, tudo isso está juntando esse sistema, está fazendo com que as coisas tensionem, até chegar na abolição da escravidão. E quando isso acontece, por mais que você tivesse todo o movimento abolicionista pensando como isso iria acontecer, ainda assim você tem as pessoas que de fato fazem com que isso aconteça, que não estão preocupadas com quem vai ser atingido
por essa lei. Então, quando a princesa Isabel assina a abolição da escravidão, é uma lei sem salvaguardas. Ou seja, o que isso significa? Né? Que você não pensou o que vai acontecer com essas pessoas. Você não garantiu condições de educação, você não garantiu emprego, você não garantiu moradia. Você virou, abriu as portas do casarão e falou: parabéns, não existem mais escravos no Brasil. E agora? O que acontece com essa população? Essa população começa a ser colocada à margem da sociedade. Como eles não têm acesso à educação básica, eles precisam aceitar subempregos. Esses subempregos são fornecidos nos grandes centros. E esses grandes centros não te dão acesso à moradia adequada. Com isso, você vai criando as favelas, você vai criando condições precárias de moradia para essas pessoas, e aí você vai aumentando ainda mais a desigualdade. E nisso a gente vai dar um pulinho, né, para a atualidade, no pós-redemocratização, com a Constituição Cidadã de 88, que vira e fala que nós temos uma sociedade igualitária, de direitos. A primeira coisa que a nossa Constituição Cidadã fala é o fato de que, finalmente, o nosso Estado Democrático de Direito, depois de 21 anos, foi reestabelecido. E aí você começa a pensar a sociedade no geral. E quando você olha isso, você nota que você precisa começar a criar sistemas que garantam a igualdade social. Por quê? Você tem uma desigualdade que vem crescendo há muito tempo. Foram mais de 300 anos de escravidão. Você tem uma população negra muito grande no Brasil. Negra, parda, indígena ainda. Então, você tem toda essa população no Brasil que precisa ter a igualdade dela garantida com quem não teve problemas ao longo desse trajeto. E aí começa a se pensar o sistema de cotas. Já nos anos 2000, começa a se pensar o sistema de cotas. E o sistema de cotas ele vai ter a ideia, baseado um pouco no primeiro que foi estabelecido, que foi na Índia. Ele vai pensar sobre a reparação histórica, a justiça social e a diversidade. Diversidade no quê? Principalmente na parte da educação. Você começa a pensar a educação e tudo que isso vai garantir para essa população que precisa desse acesso, que precisa desse sistema. Então, não se começa na educação básica, vai começar principalmente no ensino superior, justamente para que, após isso, você garanta uma melhoria do ensino básico também. Então, o sistema de cotas, ele começa no ensino superior e no ensino técnico, para que, durante esse tempo que o sistema de cotas está existindo, o governo possa garantir melhores condições para toda essa população aqui, desde o sistema básico. E aí, eu vou deixar agora com a Mari, para ela poder trazer todo esse panorama da contemporaneidade. Porque se me deixar aqui, eu vou começar a falar muito e eu não vou parar. Então, Camila traz esse contexto histórico, né, que a cota ela não vem do nada, né, muita gente pensa que, não, surgiu do nada a cota, então agora que está se falando nisso, não. Já é um debate muito grande, de muito tempo,
do próprio movimento negro, né, que já luta por uma diversidade maior, por uma equiparação na sociedade, não pensar, não colocar todo mundo em ponto de igualdade, porque somos desiguais, né? Então, mais do que igualdade, né, pedindo a equidade e aí nas oportunidades. A gente tem uma população no Brasil composta em sua grande maioria por pessoas não brancas, né, por pretos, pardos, indígenas, quilombolas, e aí você tem essa população, ainda que seja um grande número expressivo em quantitativo, com relação a direitos, ainda tem uma dificuldade de integração nessa sociedade, né? E aí a gente vê isso sendo refletido no mercado de trabalho, por exemplo, onde os postos mais altos estão sendo gerenciados por pessoas brancas, né? E aí, para pensar nessa trazer uma noção de igualdade, de diversidade, as cotas elas aparecem, né? Então, como a Camila falou, é fruto de muita movimentação dos movimentos sociais, né? De muita luta histórica, assim como a abolição não foi algo, né, acontecendo de cima para baixo, mas que teve ali uma movimentação, uma pressão externa e interna. As cotas elas também vêm nesse sentido. A gente tem como marco histórico, né, das primeiras implementações de cota no Brasil, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ, que em 2001 ela vai instituir a Lei 3.708, onde você tem uma quantidade de vagas reservadas, né, para cota na UERJ e na UENF, a Universidade do Norte Fluminense, né? Então, a princípio foi uma lei estadual, então ela acaba sendo pioneira, né? Mas desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi entre 95 e 2002, a gente já tem grupos de trabalho que vão começar a pensar e fomentar esse debate, né, na sociedade de uma maneira mais geral. Então, a gente tem um grupo de trabalho interministerial que começa a estudar propostas de ações afirmativas e que organiza um seminário sobre multiculturalismo e antirracismo, né, como um movimento de enfrentamento ao racismo. E aí a gente tem a UERJ e a UENF sendo pioneiras de maneira, né, estadual, e a UNB, que foi a primeira instituição federal a instituir, né, a lei de cotas entre 2003 e 2004. E aí a gente tem depois, né, esse debate sendo ampliado para todas as universidades, para todas as instituições públicas, como uma lei federal, né? E não como algo muito específico de algumas universidades. Então, a lei federal ela vem no sentido de democratizar o acesso, né, à educação superior. Então, a população não branca é uma população que, por muito tempo, ficou muito distante desse espaço da educação superior, então, que não estava presente. E aí a gente vê como que, com a lei de cotas, né, que é instituída em 2013, você tem uma mudança radical nas pessoas, né, que vão conseguir atingir esse status da educação, que é o ensino superior. E aí, né, para trazer alguns dados, né, sobre a UNB, por exemplo, em 2012, a gente tem cerca de 10.000,7 estudantes que são pretos, pardos e indígenas. 10 mil dentro de dentro de 41 mil. Então, assim, é um percentual ainda muito pequeno. E aí a gente tem um aumento em 2020 já para 15 mil. Então, você vê, né, como que essa lei de cotas, né, na UNB ela vai estar mostrando a entrada desses alunos dentro desse universo acadêmico, né? E aí
o IBGE ele vai trazer um dado que a lei de cotas ela vai aumentar em 400% o número de negros nas universidades, né? Então, e pelo censo da educação superior, você tem uma participação indígena em 842%. Então, tanto pessoas, né, negras, pretos e pardos, e quanto os indígenas também, eles vão ter uma entrada muito maior a partir dessa lei de cota, né? Então, para além desses dados, e da onde também surgem esses dados, né? Então, a gente tem um consórcio de acompanhamento dessas ações afirmativas, né, que foi instituído em 2022, para analisar, então, as questões relativas à implementação de cotas, né, o funcionamento das cotas, e nesse consórcio foi avaliado que 31% dos estudantes de universidades federais, né, em 2001, eram pessoas pretas, pardas e indígenas. E aí, né, trazendo os pontos sobre a cota, né, quando se começou esse debate, algumas universidades, alguns estados, né, algumas instituições tiveram muita resistência, achando que a entrada de alunos de escola pública, alunos negros, indígenas, poderia contribuir para uma queda na qualidade do ensino dessas universidades. E aí o que a gente tem após esses 10 anos de cota são estudos que mostram justamente o contrário, né? Então, a gente, entre os principais pontos positivos, tem a elevação da expectativa dos estudantes de acesso, permanência e de aprendizagem, né? Então, além disso, algumas pesquisas mostram que o coeficiente de rendimento de alunos cotistas, né, muitas vezes é superior do que os alunos não cotistas, então isso de que o ensino vai ficar ruim, a qualidade vai piorar, né? Isso não é verdade, estudos mostram o contrário, né? E aí você tem outras questões para além da universidade. A universidade ela vai ficar mais colorida, ela vai ficar mais diversa, e aí estudos apontam que isso vai melhorar a abertura de portas da universidade, melhora a própria universidade e impacta também nos currículos. A gente tem um currículo muito eurocêntrico, muito fundamentado que olha, né, para a Europa enquanto, né, o lugar que constitui todos os conhecimentos, etc. E com a entrada desses alunos, você tem pequenas modificações que vão acontecendo de inclusão de intelectuais, de literaturas, de teóricos, de outros, né, outros conhecimentos, outros saberes, que vão trazer suas experiências, que vão trazer o seu próprio corpo, né, como algo político para esses espaços, dando voz também a outras narrativas, a outras teorias, enfim. Então, você tem, com a entrada desses cotistas, uma maior diversidade nesses outros saberes, com referências teóricas, intelectuais, bibliográficas, né? Então, o currículo começa a ser repensado. Um outro ponto também que eu acho muito interessante das cotas é pensar como que, por mais que ela esteja no ensino superior, ela também traz impacto para a educação básica. Por quê? Esse aluno da educação básica, que antes ele pensava que, ao terminar o ensino médio dele, ele teria que ir para um posto de trabalho, procurar um emprego, né, o mais rápido possível, porque faculdade é coisa de rico, é coisa de quem pode, é coisa que está muito distante da sua realidade. Ele agora tem um novo horizonte, ele tem uma nova possibilidade. Então, você tem essa cota, né, uma abertura para planejamento, para pensamento, para possibilidades. Você cria expectativa, né? Exatamente. Então, se antes esse aluno da educação... A questão da representatividade. Isso. A questão da representatividade, né? A gente vê que pessoas conseguiram chegar até lá, né? Então, eu também posso chegar, eu também tenho essa possibilidade de estar ali também. Porque muita gente fala, né, dessa entrada nesse ambiente acadêmico, no
no mercado de trabalho muito a partir de uma ótica de uma meritocracia, que você está ali porque você mereceu, né? Mas a gente esquece de falar que pessoas partem de lugares diferentes da sociedade para chegar a esse lugar. E aí, um menino que não vê seus vizinhos, que não vê as pessoas do seu bairro, da sua cidade, que não tem nenhuma perspectiva, ninguém perto dele que acesse esse lugar, ele não vai ver aquilo ali como uma possibilidade. Por mais que ele seja, talvez, um bom aluno, esforçado, aquilo está distante do horizonte. E aí, quando você tem essa inclusão de pessoas pretas, pardas, indígenas, né, nesse ambiente, mostrando que, olha, também pode ser um ambiente para você, isso vai modificar, inclusive, traz mudanças para o ensino básico, né, para que ele seja repensado, para que ele seja melhorado. Você tem uma melhora nesse ensino, como a Camila falou, né? A gente começa do superior, mas não esquece também o ensino básico, como uma forma também de melhorar e de trazer possibilidades. Exatamente. E a questão da representatividade, ela funciona, e aí a gente nota como que o ensino superior ele está meio que ali no meio, né? Ela vai funcionar para o ensino básico e ela vai funcionar para o seu cargo no trabalho. Por quê? Cada vez mais pessoas com mais diversidade vão entrar em cargos maiores, em empresas, sejam quais forem, e aí as pessoas de fato se sentem representadas. Você tira aquele discurso da empresa de diversidade, representatividade do papel e você obriga aquela empresa a que ele de fato exista. Por quê? Se não tem, chama atenção. E não vai chamar uma atenção positiva. E não é isso que uma empresa quer, porque isso não faz nome. Então, você precisa ter para que você mostre que tem, e você tem profissionais que são extremamente qualificados e que tiveram esse acesso graças ao sistema de cotas. E o sistema de cotas ele vem justamente para trazer uma equiparação na representação, né? Porque se a gente tem um país com a maioria de pessoas não brancas, por que essas pessoas não ocupam esses cargos de diretoria, de CEO, né, não são os grandes empresários? Por que esse dinheiro não está concentrado na mão, então, dessas pessoas, se elas são a maioria? Exatamente. Por que a gente ainda está com esse imaginário eurocentrado, que não deixa de ser, existindo num país em que isso não faz o mínimo sentido. E aí, a partir, né, da lei de cotas, você começa a ter esse movimento de equiparação, e aí, assim, são 10 anos, então, são pouco, assim, a gente não tem tantas pessoas formadas ainda, porque um curso de graduação leva de 4 a 5 anos, dependendo do que você vai encontrar no meio do caminho, você pode formar, né, com um pouco mais de tempo, e aí, para pensar, né, no mercado de trabalho, você já tem uma mudança significativa, mas alguns intelectuais, inclusive, trabalhavam com a ideia da revisão dessa lei ser feita cerca de 30 anos, de 20 a 30 anos, porque você vai ter uma maior, os maiores dados sobre a implementação dessa política, porque aí você vai poder ver, de fato, pessoas que se formaram, que fizeram talvez uma pós-graduação e que agora estão no mercado. Mas do que a gente já tem atualmente, já é muito significativo. E para quem entrou na universidade, né, depois da lei de cotas, né, muitos professores, eu estou ainda no ambiente acadêmico, então muitos professores relatam isso. Eu entrei na universidade justamente em 2013, né, o ano que foi implementado, e estudei, tive uma experiência de estudar com muitas pessoas de diferentes origens, né? E, enfim, filhos de pedreiro, padeiro, de empregada doméstica, de realidades muito próximas, né? A minha, que vim da Baixada Fluminense, né? Que sou de Mesquita. Então, assim, isso mexe muito no imaginário das pessoas que olham e veem, olha, se aquela menina conseguiu, isso pode ser um horizonte possível para mim. E isso vai impactar no mercado de trabalho, isso vai impactar nas representações, né, de que são feitas dessas populações, né? Então,
A lei de cotas, ela traz um impacto positivo no ensino superior, porque é onde ela está se colocando. O ensino superior é um passo para o mercado de trabalho, então ela vai trazer mudanças no mercado de trabalho, e no ensino básico, que é o ensino, né, anterior, que a pessoa já entra no ensino básico falando, olha, talvez eu possa, né, me arriscar nisso daí. Isso aí. E assim, a gente nota, eu agora puxando um pouco sardinha aqui pra gente, né? O PVCM, ele também foi um sonho que a gente pode falar que ele nasceu de ver toda essa diversidade que uma universidade pública ela pode trazer. A gente olhar para o lado e ver que a Baixada Fluminense estava sendo muito subjugada e que a gente queria mais pessoas ocupando um espaço que era deles e que não estava sendo ocupado, que estava sendo ocupado por outras pessoas. Então, vamos mudar isso. E desde então, a gente tem conseguido, né? Mais vocês agora, infelizmente, eu não tenho mais dado aula no PVCM, mas temos conseguido. A Camila entrou num ponto exatamente que eu ia entrar. Eu faço parte aqui, né, dos alunos também, né, e nós estávamos conversando isso hoje, exatamente, né, nós estávamos tendo uma orientação aqui, né, com uma menina também que veio da Baixada, ela está na faculdade, né, ela se formou, na verdade, já, e a gente estava falando sobre essa questão que a Mariana botou, de representatividade. A gente faz algumas visitas a universidades e a gente vê algumas pessoas assim, e a gente se vê, né? Hoje em dia a gente vai lá, a gente vê, caramba, é capaz a gente chegar aqui, como a Mariana botou perfeitamente, a gente olhar na nossa rua, às vezes na nossa família, que algum tempo atrás não tinha ninguém que tinha se formado, ou tinha interesse de estar ali, e hoje em dia a gente vê tantas pessoas, às vezes, ao nosso redor, no nosso convívio, chegando até ali, formando, né? Isso é muito importante para a gente, né? Então, o sistema de cotas, ele ajudou e ajuda nós, por exemplo, às vezes para pessoas da nossa rua, que a gente nota ali que isso é possível, né? E continuando falando sobre os alunos, a gente separou algumas perguntas aqui para vocês, né? Conforme vocês foram falados, muitas foram repetidas e colocadas perfeitamente aqui, né? E eu vou dizer uma aqui para a gente vocês poderem conseguir responder e o que o pessoal assim se juntou para poder as maiores dúvidas deles, né? Uma é quais são os maiores desafios na aplicação das cotas, né? Para vocês, na opinião de vocês, assim, qual é o maior desafio no quesito das cotas, para elas serem aplicadas hoje em dia? Eu acho que, assim, o maior desafio na verdade, que o sistema de cotas, ele infelizmente não veio acompanhado de um sistema de permanência desse aluno. Então, a permanência, ela acaba sendo um desafio muito grande, porque o acesso, a lei de cotas, ela traz o acesso, mas o acesso, ele não garante a permanência e a conclusão. Então, eu acho que, assim, é necessário pensar políticas públicas que consigam fazer com que esse aluno se mantenha na universidade, se dedique à universidade e que possa concluir esse curso para que não tenha evasão. Dados mostram que os alunos cotistas têm um número de evasão menor do que alunos não cotistas, né? Mas ainda assim, muitas vezes é a partir de muito sacrifício, né? E assim, eu fui bolsista de iniciação à docência durante a minha graduação, e isso foi o que me manteve desde o segundo período até o último, podendo fazer uma universidade pública sem precisar estar no mercado de trabalho, mas não é a realidade da maioria dos estudantes. Então, muitos estudantes eles vão ter que compartilhar o ensino, né, a universidade,
com o trabalho, e aí, dependendo da situação socioeconômica, uma hora pode ser que isso pese muito e que ele não consiga concluir no tempo hábil ou até mesmo acabe evadindo. Então, eu acho que o maior desafio é ter políticas de acesso, mas também de permanência, para que ele tenha a conclusão desse curso, né, no tempo hábil e de uma forma também com qualidade. Eu concordo plenamente com a Mari, eu acho que é exatamente isso. E, para além disso, eu acho que uma outra questão, né, do sistema de cotas são alguns problemas que ele acaba enfrentando de quem não tem esse direito tentar barrar as pessoas que têm. Como assim? Não digo só pelas questões de fraude, mas também o fato de você ter muita luta contra, desnecessariamente. Não é o tipo de coisa que deveria ter pessoas indo contra simplesmente porque acha que a cota é injusta. Já foi estabelecido que é uma questão de justiça social. É um ponto que já está estabelecido e que já pode ser superado. Já passou da hora de ser superado. E aí, a partir do momento que você supera esse ponto, é quando as pessoas começam a pensar em questões mais importantes, como a que a Mari falou, a permanência. Porque a permanência no ambiente universitário, ela é difícil. A academia, ela não é fácil para se manter. Então, de fato, existe a necessidade de pensar políticas públicas efetivas para que o cotista possa se manter nesse ambiente e se manter de forma plena, com qualidade, sem que ele veja a necessidade de dividir o seu tempo com o mercado de trabalho, porque é muito desgastante ter o tempo dividido dessa forma. Eu acho que as pessoas que batem nessa tecla de que a cota ela traz mais desigualdade, que ela traz, né, uma diferenciação, que está talvez subjugando a inteligência das pessoas negras, então que eles não tenham como concorrer. Falta um pouco do contexto histórico, né, de pensar que, ok, no dia 13 de maio a gente teve abolição, e no dia 14 não teve educação, não teve saúde, não teve moradia. Foi uma população que foi colocada totalmente à margem dessa sociedade. E a cota é como uma forma de reparar, porque foram quase 400 anos de escravidão, né? E aí a gente tem 135 anos da abolição. É muito pouco, foram pouquíssimas gerações atrás, né? Cerca de, sei lá, 5, 4 gerações que estão pós-abolição. E aí você tem, com a lei de cotas, muitas famílias tendo a primeira pessoa formada no ensino superior. Então, assim, Exatamente. Não tem como igualar, os caminhos eles são diferentes. E aí tem até, eu tinha separado para falar e esqueci, tem pesquisadores de Stanford, dos Estados Unidos, que foram estudar as cotas, né? Que estudaram as cotas no Brasil para analisar e trouxeram que nos seus dados que as cotas elas são eficientes e que elas ajudam a reduzir as desigualdades socioeconômicas no país. Então, não é só aqui os pesquisadores brasileiros que estão olhando para o sistema de cotas. O sistema de cotas está sendo olhado também por outros atores internacionais e observando como que ele pode, né, como ele se propõe a erradicar as desigualdades e como ele tem conseguido fazer isso. Exatamente. Perfeitamente, gente. Perfeitamente. A outra pergunta aqui é quem, né, e por onde é supervisionado, né, o cumprimento dessas cotas, que elas realmente, né, estejam se cumprindo, estejam sendo realmente fazendo essa equitaridade, né, entre as pessoas. Quem é que supervisiona isso para ter a melhoria, né, garantir com que as pessoas realmente entrem, seja um processo justo, né? Uhum. Antes da gente responder essa, eu só queria trazer mais uma questão para deixar bem claro nesse momento,
que é o fato de que as cotas, elas não são apenas para pessoas negras, né? É, porque, como a gente estava falando, essa questão das pessoas não superarem e trazerem argumentos muito contrários, falando sobre, é um aumento da desigualdade, as cotas são para pessoas negras, pardas, indígenas, com deficiência. Então, o sistema de cotas ele é muito mais amplo do que as pessoas se permitem estudar ele, porque também é uma falta de conhecimento sobre o que se está indo contra. E aí, a Mari também, a gente conversou um pouco antes, né? Ela também tem uns dados bem bacanas sobre exatamente quem é que faz essa observação, né, de como está sendo cumprido o sistema de cotas. Então, em algumas universidades você vai ter, né, a cota sendo feita a partir da autodeclaração. E aí essa autodeclaração, ela é a pessoa se autoafirmando, né, enquanto participante de um desses grupos, né? E aí você não dependendo, né, da situação, é a palavra da pessoa. Em outras universidades, você vai ter comissões de heteroidentificação, que são comissões que vão ser baseadas, né, nos fenótipos. Então, aqui no Brasil, a gente tem um pensador, né, um intelectual, Horácio Nogueira, que ele traz um comparativo entre a forma como a raça é percebida no Brasil e nos Estados Unidos, e aí ele traz a noção de que lá o preconceito ele é dado pela origem. Então, a partir de uma origem, né, afro, você vai sofrer os preconceitos. E aí, então, se os seus pais, se os seus avós, né, eles descenderem de África, você é visto como uma pessoa, um sujeito negro. E aí, aqui no Brasil, a gente tem isso a partir da marca. O que ele vai chamar de marca seria o fenótipo. Então, o fenótipo são as características físicas, né? Tipo de cabelo, tonalidade de pele, formato do nariz, boca. Então, geralmente, essas comissões elas vão avaliar a partir da maneira como a pessoa, né, é vista e é lida por essa sociedade. Então, o que também pode acontecer, né? Essas comissões elas também estão passíveis a erro, e aí teve um caso na UNB em um ano que 2 irmãos gêmeos idênticos, um teve a cota negada e o outro teve a cota aceita, mesmo sendo, né, idênticos. Então, o que não foi aceito recorreu, né, enfim, e conseguiu. Depois foi um caso que saiu na mídia, né, e tal, ficou conhecido, mas é isso, porque também quem são essas pessoas que estão nessas comissões, que estão fazendo essa identificação, né? Então, é uma forma, né? Mas, infelizmente, também é passível de erro, assim como a autoafirmação, né? Porque até pouco tempo ninguém queria ser negro, mas aí parece que tem vantagem nisso, será? Então, será que se eu me declarar, né, eu passo? Então, infelizmente, é contar também com o bom senso das pessoas de entender o seu lugar e os seus privilégios na sociedade para não tirar a vez do outro. Sim, e também é importante a gente falar que justamente para inibir que aconteçam erros como esses de comissões e da autodeclaração, muitas vezes algumas questões de cota que puxe a autodeclaração, ela precisa estar interligada com alguma outra, seja ela, por exemplo, você ser estudante de escola pública durante o ensino médio, a sua renda familiar. Então, você acaba tendo algum outro critério que faça com que essa comissão não seja o único, ou a comissão ou a autodeclaração, justamente por isso, porque seres humanos são passíveis de erro e também de fazerem coisas erradas, como é a questão de quem tenta fraudar o sistema e etc., se autodeclarando negro simplesmente para ganhar vantagem, né? Negro, pardo, indígena, o que for. Simplesmente para um ganho de vantagem. Então, você normalmente tem algo
conciliado nesse momento, justamente para inibir. Inclusive as cotas, elas também têm esse caráter de perpassarem, né, outras características, e aí dentro do próprio movimento negro há também debate sobre isso, porque em alguma medida você vê que quando você alia outras questões, você tem, então, uma entrada, por exemplo, de os estudantes da escola pública, né, e aí que não negros conseguem entrar mais pelo sistema de cotas a partir, né, desse critério, né, do que pessoas negras, né? Então existe também debates que falam sobre se a cota ela deveria ser apenas socioeconômica, apenas racial. Então é um debate que inclusive está bem em alta, né, para se pensar se só dá conta ser só estudante de escola pública, porque se for, né, um estudante de escola pública, mas que tenha um nível socioeconômico alto, né, e que seja branco. E simplesmente estudou em escola pública para poder tentar aquela cota. Sim, então também tem outros fatores, né? Sim. E a gente também tem escolas públicas de excelência, de qualidade, né? Sim. Então, principalmente os institutos federais, que têm um maior desempenho nos vestibulares, né? No SISU. Então, será que também é justo um aluno desse competir com um aluno da rede pública estadual, né? Enfim. É um pouco do que a gente trouxe no começo, né? É algo muito novo ainda, tem 10 anos. Então, precisa ainda de certos ajustes, precisa ter algumas coisas repensadas. Até porque querer abranger muito faz com que tenha esses pontos, esses momentos de reflexão que são totalmente válidos e necessários e que os movimentos sociais realmente precisam trazer e debater, justamente para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais igualitária. Afinal de contas, foi isso que foi estabelecido em 1988 e é isso que precisa ser garantido pelo Estado, uma sociedade mais igualitária. E eu acho que esse momento de revisão, né, a gente teve as comissões que aconteceram no Congresso, né? Uma delas tive a oportunidade de estar presente, né, junto com o PVCM, na Jornada pela Equidade em Brasília, né, pela equidade na educação, que foi realizada, né, pela Uneafro, e aí a gente foi representando o PVCM, e a gente esteve numa dessas comissões sobre a lei de cotas, né, puxada pela deputada Dandara, e aí justamente, né, o tema era as cotas abrem portas. Então esse movimento de pensar, de refletir quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são os pontos que precisa melhorar, é importante para a criação de novas políticas, para permanência dessa política ou para a revisão dessa política. Então, são debates que estão sendo fomentados, né, na sociedade, que são necessários para a gente ter um maior entendimento sobre essas políticas e pensar que a política, ela norteia a nossa vida e muitas vezes a gente se afasta, acha distante, que é uma coisa que, né, que está lá em Brasília, está muito longe, mas são essas políticas que vão falar sobre o nosso futuro, né? E aí, eu sou fruto de uma política pública de educação superior, Camila também, né? Eu sou fruto do Reúne, a Rural também é Reúne, né? Então, que é um projeto de interiorização das universidades federais. Então, eu estudei na UF de Campos de Goytacazes, a Camila estudou na Rural de Nova Iguaçu, né? Que são duas universidades que vão para o interior, né, uma para o norte fluminense, a outra para a Baixada, e que conseguem abrir espaços e oportunidades para estudantes que antes, né, não tinham essa possibilidade. Então, essas políticas, elas
vão estar na nossa vida muito presente. A gente precisa estar atento a elas. Exatamente. O Reúne foi algo Exatamente, gente. perfeito. E é isso, é o que a Mari Eu tenho falou, aqui. né? Quer falar, Camila? Não, só confirmando mesmo que a Mari falou. Às vezes a gente esquece como que a gente é um fruto de uma política pública de forma tão forte. A gente viveu a política pública do Reúne. A Rural é uma universidade, um instituto multidisciplinar em Nova Iguaçu, muito novo. Ele tem em torno de 10 anos. E assim, a gente viveu ele. Somos das primeiras turmas, né? Então, assim, é muito interessante olhar para isso e ver o quanto que ainda tem a crescer. E saber que a gente fez e vai continuar fazendo parte dessa história. Porque a gente se mantém ligado a isso. A educação, ela acaba sempre mantendo a gente ligado nesses pontos. Esteja de forma presente ali no dia a dia ou não. Não, Camila. E para, né, uma última pergunta aqui, né, não menos importante, né? E um momento aqui que eu me... Porque foram estabelecidos, gente. Enfim, estou aqui. Como afetam a qualidade e é um sistema de avaliação para verificar. Isso aqui a gente falou sobre. Eu estou dando aqui uma revisada, né, para ver se eu consegui atender aqui as expectativas dos nossos alunos, né, o que eles queriam saber, né, como estavam e tudo mais. E falamos bem. Então, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma coisa? Quer resumir? Quer falar mais? Colocar um ponto a mais? A gente abriu o microfone junto. Vai você primeiro. Enfim, não, é só trazer essa reflexão de como que a política ela pode transformar a nossa vida e como que a gente tem que estar, né, atento a isso. E a educação, ela é uma área que a gente não vai ver frutos a curto prazo. Então, a educação ela tem que ser pensada para o futuro, ela tem que ser pensada, né, justamente para dar certo, mas sem essa pressa de ter que dar certo. Então, a gente falou do Reúne, e aí eu li um texto durante o mestrado que falava sobre justamente as políticas de cota, a política do Reúne, e como que agora essas pessoas precisam estar comprometidas com a educação. E aí eu fiquei meio emocionada, assim, lendo o texto, mas senti o peso, porque é isso, sabe? Eu, enquanto uma pessoa que acessou a universidade pública, ainda que por ampla concorrência, né, fui a primeira pessoa da minha família a acessar um instituto superior público, federal, a primeira pessoa a acessar um mestrado, a um doutorado. Então, assim, a gente nós somos as primeiras, muitos de nós somos os primeiros de gerações, né, a estarem nesse lugar, mas a gente não quer ser os únicos, e a gente não quer também ser, né, só a gente. Então, que outras pessoas possam estar nesses ambientes, que possam ter perspectivas de futuro, perspectivas de mudança, enfim, de fato, usar a educação, porque a educação ela é um direito compartilhado, né, entre família e Estado. Então, o Estado também tem que cumprir. Mariana, entrando no que você falou aqui, chegou uma pergunta aqui também, né, que eu acho importante, né, e está dizendo assim: existem programas de apoio para os alunos que se beneficiam dessas cotas para que eles entendam melhor ou até conheçam,
porque assim, isso até me coloco também no meio. Eu fui ouvir sobre cotas mesmo, entender para que elas serviam, para quem elas serviam, depois de eu entrar num pré-vestibular, né? Mas existem muitos alunos, né, de escolas públicas, né, de outras escolas e etc., que não sabem, às vezes, para que serve ou para quem ela é. Vocês teriam alguma ideia ou alguma coisa para falar assim, para que essas informações elas sejam levadas a mais pessoas, né? A mais alunos terem o conhecimento de que a cota são para eles. Será que eu me encaixo nessa cota? Será que não? Para que ela serve, etc. Vocês têm alguma coisa assim para indicar, para falar, né? Para que a gente melhore, para que essa informação realmente chegue a mais alunos, né? Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui é uma forma, né, de trazer isso de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais didática. E eu observo que, assim, quem mais tem feito isso são justamente quem está comprometido com a educação de uma forma menos institucional, Academicista. mas menos academicista e também de movimento social, né? Os movimentos sociais. Exato. Então, a gente faz parte da Uneafro, né? Que vira e mexe está fazendo eventos falando sobre essas temáticas, trazendo isso para a pauta, para a realidade dos alunos, mas ainda assim você tem uma dificuldade de trazer isso para a sociedade civil de uma maneira mais ampla, e aí as mídias, em alguma medida, né, deveriam se ocupar desse papel de difundir mais esses assuntos. E aí a gente faz na medida que a gente consegue, né, com a nossa rede, com a nossa, às vezes acaba sendo uma bolha, mas a gente tenta levar isso para pessoas, né, mais próximas, para o nosso público, para que essa palavra possa chegar, né? E a minha dica para quem está em dúvida sobre isso é justamente se utilizem dos mecanismos que vocês possuem. A internet, da forma que ela existe hoje, e que ela não existiu para a gente quando a gente tinha a idade de vocês, meu Deus, e para muitos outros que convivem conosco, né, gerações parecidas, etc., usem disso para vocês adquirirem conhecimento. Instagram. O que mais tem é Instagram de pré-vestibular social no país inteiro. Mobilizadores sociais, universidades, centros universitários, todos esses tipos de Instagrams, eles falam sobre esses temas, sobre essas pautas. Então, se você já tem um norte de onde você gostaria de estudar e que curso você queria fazer, procura ele na internet, procura sobre o centro universitário desse local, desse curso, para você poder entender um pouco mais do que você vai ter ali para você se manter naquele ambiente. TikTok, a outra rede. Não sei se você vai poder cortar isso aí, Lô, qualquer coisa. Vai que diminui nosso alcance, mas usa outra rede também para poder pesquisar sobre políticas públicas que possam te ajudar a se manter na universidade. Tem muita gente utilizando o celular, a internet, o Instagram, as redes sociais no geral, nossas mídias sociais, para poder dar esse tipo de informação de forma rápida e didática. Eu sei que não é todo mundo que vai conseguir dispor de 40 minutos, uma hora, para poder assistir uma conversa como a nossa de hoje. Mas às vezes você tem 3 minutinhos para poder ver aquele videozinho lá na outra rede, que vai virar e vai te falar, olha, procura melhor sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou então, segue meu perfil que eu vou te dar mais dicas sobre isso. Usem as mídias sociais ao favor de vocês. Elas também estão aí para isso e elas também podem ser uma boa ferramenta nesse momento de adquirir conhecimento. Bom, por aqui não temos mais nenhuma pergunta,
por enquanto. Então, a Camila deu suas considerações finais, a Mariana deu, a Camila também não deseja falar mais nada, ou quer mandar um recado para os alunos, para vestibulandos, né, que estão aí na porta do Enem, super nervosos, para a gente poder encaminhar para o final. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa. Dar recado para os pré-vestibulandos, eu sempre quero. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o Flávio, professor do PVCM, ele tem uma frase que eu acho uma das frases mais lindas do mundo, que é: o PVCM é a casa de todos os sonhos. E toda vez que ele posta isso, eu me emociono, porque eu já vi o sonho de muitas pessoas passarem. E toda vez que eu vejo um ex-aluno me mandando mensagem falando que entrou na universidade, ou que está trabalhando com algo que gosta, ou que está muito feliz na vida dele, eu fico feliz, eu me emociono junto. É lindo ver o crescimento de cada um de vocês. E eu garanto que todos vocês têm um futuro maravilhoso e lindo pela frente. Então, nunca, nunca desistam. Porque não é uma nota que vai fazer com que vocês não se sintam capazes. E eu tenho certeza que vocês tirarão notas incríveis, porque eu vejo, eu acompanho, eu conheço a dedicação de todos vocês. Não só para os alunos do PVCM, mas todo pré-vestibulando que assistir aqui esse momento. Saibam que você tem um professor, uma professora que está lá torcendo por você, está acompanhando o seu esforço e vai ficar muito feliz e vai vibrar muito com a sua conquista. Porque não tem felicidade maior para gente do que vocês falarem que eu passei. Porque é como se a gente sentisse a emoção de quando foi a gente que passou. E eu acho que a Mari me entende. Porque só de falar isso me dá vontade de chorar. Eu sinto a emoção como se fosse eu. Porque eu lembro como foi emocionante. E eu sei que vocês vão sentir isso muito em breve. Então eu já estou aqui desejando parabéns para vocês. Porque vocês simplesmente vão arrasar em todas as provas que vocês fizerem. E o Enem é uma prova de resistência e tá calor pra caramba. Então, por favor, levem muita aguinha, tá? Comidinhas leves. E façam uma ótima prova em breve. E eu estarei torcendo por todos os PVCMers e todos os pré-vestibulandos que quiserem qualquer tipo de ajuda, quiserem tirar dúvidas. Vocês podem vir no meu Instagram, em qualquer rede social minha. Eu estou aqui também para ajudar vocês. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito do Emicida, né? Que é: nunca volte para sua quebrada de mão vazia. Então, eu acho que quando eu me formei, que eu voltei para Mesquita, porque eu estudei em Campos de Goytacazes, eu fui um pouquinho longe, e aí, inclusive, eu falo isso para os meus alunos. Chegou o SISU, coloca a universidade, mas olha o campus, tá? Para você não fazer que nem eu e parar do outro lado do estado. Mas tudo bem, foi o erro mais incrível da minha vida, mas olha com atenção para vocês, né, não perderem talvez de bobeira, porque eu sei que é uma realidade que nem todo mundo pode, né, sair, ir para um outro lugar, morar longe da família e tudo mais, mas enfim. E eu me senti na obrigação de voltar para minha quebrada, trazendo coisas e da minha formação, da minha experiência, para que outras pessoas pudessem olhar e falar: olha, eu também consigo, eu também posso. É um horizonte que não está tão distante assim, porque, de fato, eu tive pouquíssimos vizinhos, né, pessoas próximas que chegaram ao lugar que hoje eu estou, mas tiveram políticas públicas que falaram assim: olha, você pode chegar até lá, você pode chegar nesse lugar. E aí é muito mais num sentido de horizonte de expectativas do que de meritocracia, de que eu estou aqui porque eu mereci. Não, teve muito esforço também em volta. Então, assim, se esforcem, se dediquem, como Camila falou, água, comidas leves. O Enem é muito mais uma prova
de resistência, que mexe com o seu psicológico, do que outra coisa. Então, estudem, mas mantenha a saúde mental em dia, entendeu? Não se apavorem, porque vai chegando agora esse momento, setembro, outubro, você está já no meio exaustão de tanto estudar e tudo mais, mas não desiste. Vai até o final e vocês têm professores aqui que estão na torcida para que tudo dê certo e que vocês consigam realizar os sonhos de vocês, tá bom? E nada de estudar um dia antes do Enem, tá, gente? Vai Um dia descansar. antes do Enem é dia de você assistir Netflix o dia inteiro. Você vai Sim. assistir Netflix o dia inteiro, beber água, se hidratar, não ter dor de cabeça e tirar um dia para você. Nada de estudar um dia antes do Enem, tá? Isso mesmo, acredito que as dicas estejam anotadas, vou deixar bem aqui salvo, para até eu também seguir as dicas, né? Gente, queria agora agradecer a vocês duas, né, por disponibilizarem o seu tempo a trazer tantas informações maravilhosas e precisas para a gente, né? Como eu disse, eu aprendo muito aqui no PVCM, sou muito grata, porque muitos dos horizontes que eu não via antes, eu consigo enxergar agora, né? Eu conheço, acho que da minha família, que é gigantesca, 5 pessoas entraram na faculdade, se formaram, é muito. E aqui no PVCM eu consegui abrir os meus olhos, né? Mediante os coordenadores, diretores, aos professores também, principalmente, né? Que estão com a gente aqui nessa luta, né? Que incentivam a gente, levam a gente para conhecer e mostrar que a gente pode. Então, a minha infinita gratidão a vocês e agradecer por esse momento magnífico de muito aprendizado. Espero que a gente se encontre mais vezes. Eu que agradeço, Lu, foi incrível. Mari, como sempre, maravilhosa. Eu também agradeço a oportunidade, né, de estar dividido com a Camila, que eu amo. Então, assim, obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Contem com a gente.